Boa noite a todos. Bem-vindos à nossa webinar número 2. A primeira foi de apresentação e hoje nós vamos iniciar alguns exercícios da unidade 1. Tá? Na unidade 1, nós temos as integrais indefinidas. Eu recomendei que vocês assistissem o vídeo da aula, da unidade 1 e que tentassem fazer alguns exercícios. Eu vou compartilhar aqui a tela. Boa noite, Carla, Leonan, Vanessa, Carlos Eduardo, Washington. Conseguem visualizar a tela do computador? Caso queiram fazer alguma pergunta, podem acionar o microfone. Tá? Então, hoje nós estamos na webinar número 2, onde nós vamos fazer os exercícios da unidade 1. Certo? Na unidade 1, nós temos os exercícios de integrais definidas. Indefinidas, aliás. Boa noite, Diego. Bem, a lista de exercícios é essa daqui, ó, que eu coloquei no portal. Vendo? Nós vamos selecionar alguns para fazer hoje. E se alguém já tiver feito alguma coisa, pode tirar dúvida, tá? Bem, então vamos seguindo aí a questão 1. O primeiro exercício, integral. Deixa eu só fazer uma rápida, para fazer essa questão 1, deixa eu só, porque lá no vídeo da unidade 1, eu falei das regras de integração, né? A primeira regra de integração, que é a integral de uma constante, a integral de k dx é kx mais c, sendo c um número real. Bem, se eu derivar esta função, eu encontro k. Então, a antiderivada, achar a antiderivada ou a integral de uma função é o mesmo que achar a função que deu origem a esta derivada. Então, a integral de x elevado a n vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c, sendo c um número real. Esse n sendo diferente de menos 1, se for menos 1, aqui zero o denominador. Então, qual é a regra quando o expoente for menos 1? Integral de x elevado a menos 1 é integral de 1 sobre x. Qual é a função cuja derivada é 1 sobre x? É o logaritmo natural do módulo de x. Então, essas são as regras básicas de integração. E aí, a questão 1, o primeiro exercício é integral de 2 sobre a raiz quadrada de x dx. O dx significa que nós estamos integrando em relação à variável x. Para integrar essa função,
nós vamos reescrevê-la. Ó, integral de 2, raiz quadrada de x é x elevado a 1/2, mas ele está no denominador. Então, vai ficar x elevado a menos 1/2 no numerador. Certo? Então, vai dar 2x elevado a menos 1/2 mais 1, com a regra que eu estou usando, do x elevado a n, sobre menos 1/2 mais 1. Sendo assim, vai ficar 2x elevado a menos 1/2 mais 1, dá 1/2. Dividido por 1/2. Dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso, 2 sobre 1. Então, vai ficar 4 vezes x elevado a 1/2 mais c, que é o mesmo que 4 multiplicado pela raiz quadrada de x. Essa constante sempre tem que aparecer, né? Porque a gente achar integral é achar a antiderivada mais geral. Então, com todas as constantes, né, possíveis. Alguma dúvida nesse exercício? O exercício 2 é integral de x ao quadrado sobre 9 dx. Ora, isso aqui é o mesmo que integral de 1/9 que multiplica x ao quadrado. Se eu tiver uma constante que multiplica uma função, eu repito a constante e integro a função. A integral de x ao quadrado, ela vai se enquadrar aqui, ó, nessa regra. Vai ser x elevado a 2 mais 1, que dá 3, sobre 3. Então, vai ser x ao cubo sobre 27. Certo? Essas são as regras básicas. Tanto que, se você derivar a resposta, você volta a ter a derivada de x ao cubo sobre 27. Né? Como que a gente faz? Se essa é a função, a sua derivada vai ser o quê? Vai ser 3x ao quadrado sobre 27. 27 por 3 dá quanto? Então, vai dar x ao quadrado sobre 9. Aqui, ó. Voltou, tá vendo? Então, ó, se você derivar a resposta, você vai encontrar esse resultado. Porque a integral é a antiderivada, ou seja, é a função que deu origem a aquela derivada. Posso ir? Hein, gente? Posso ir? Posso continuar? Vocês estão fazendo um print da tela? Para andar mais rápido, né? Presta atenção e faz um print, fica melhor. Então, eu posso ir, né? O exercício 3 é integral de e dx. Ó, e dx é o mesmo que se fosse integral de 5 dx.
é a integral de uma constante, não daria 5x mais c? Então, a integral de e dx é ex mais c, sendo c um número real. A 4, ela é bem interessante. E muito aluno erra quando vai fazer essa 4 aqui. Então, fiquem atentos. Integral de 1 sobre 2x ao cubo. Isso aqui é o mesmo que integral de 1 meio multiplicado por 1 sobre x ao cubo. 1 meio é a constante. E 1 sobre x ao cubo é o mesmo que x elevado a menos 3. Então, eu repito a constante. E aqui vai ficar aquela segunda regra. Menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Então, vai dar 1 meio de x elevado a menos 2 sobre menos 2. Então, vai dar x elevado a menos 2 sobre menos 4. Que pode ser escrito também assim, ó. Menos 1 quarto. Aqui, 1 sobre menos 4, menos 1 quarto. De x elevado a menos 2. X elevado a menos 2 é 1 sobre x ao quadrado. Então, vai dar menos 1 sobre 4x ao quadrado, que é a resposta que está aí no material. Professora? Boa noite, pode falar. Boa noite, professora. Só uma dúvida. Ali na parte inferior estava 2 menos 2. Por que ficou menos 4 ali, então? Porque eu multipliquei. Aqui é produto. Ah, ó. tá. É a multiplicação, né? Isso. Ah, tá bom, então. Obrigado. Sempre que tiver dúvida, pode perguntar, ou pelo chat, ou abrindo o microfone. Fiquem bem à vontade, que isso é importante. Já deram print? Agora vamos fazer a questão 7. É integral da raiz cúbica de x menos 1 meio de x elevado a menos 2 mais 5 sobre x dx. Vamos melhorar para a gente integrar. Então, vai ficar integral de x elevado a 1/3. Observem que se eu estou apenas reescrevendo, eu mantenho o símbolo de integração, que é esse S alongado, mais 5, que multiplica 1 sobre x. Vamos lá. X elevado a n, a regra vai ser... Agora eu vou aplicar a regra. Então, some esse símbolo, some o dx. X elevado a 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Menos 1 meio de x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Tudo a regra do x elevado a n.
repito, a constante e a integral de 1 sobre x é o logaritmo natural do módulo de x. Agora vamos melhorar essa resposta. 1/3 mais 1 dá 4/3 sobre 4/3. Menos 1/2 multiplicado por x elevado a menos 1 sobre menos 1, mais 5 multiplicado pelo logaritmo natural de x. Dividir por 4/3 é o mesmo que multiplicar pelo inverso, 3/4. 3/4 de x elevado a 4/3. 2 multiplicado por menos 1 dá menos 2, com esse menos fica mais 5 multiplicado pelo logaritmo natural do módulo de x. Resposta finalizada. Alguma dúvida? Oi? Ah, tá. Como chegou ao 3/4, né, Bruno? Aqui, ó, 1/3 mais 1, a gente vai tirar o MMC que dá 3. 3 por 3 dá 1, 3 por 1 dá 3. Então, ficou 1 mais 3, que dá 4/3, certo? E aí, isso aqui, então, é igual a 4/3, tá aqui. Dividir por 4/3 é o mesmo que multiplicar pelo inverso. Ó, aqui o traço de fração significa divisão. Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da fração do denominador. Por isso que ficou 3/4 de x elevado a 4/3. Certo? Tudo bem, Bruno? Agora, essa daqui. Vamos reescrever. Y ao quadrado multiplicado por y elevado a 1/2. Bem, produto de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Estou reescrevendo, por isso que mantenho o símbolo de integração. Quanto que dá essa soma? 2 multiplicado por 2 dá 4, mais 1, 5. 5/2. Foi o mesmo que eu fiz aqui, ó. 2 mais 1/2. O MMC é 2. 2 por 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 2 por 2 dá 1. Vai dar 5/2. Agora eu vou aplicar a regra. Vai dar n mais 1. 5/2 mais 1 sobre 5/2 mais 1. Quanto que dá 5/2 mais 1? 2 multiplicado por 1, 2. Mais 5, 7. 7/2 sobre 7/2. Agora, de novo, Bruno, olha, dividir por 7/2 é o mesmo que multiplicar por 2 pelo inverso, 2/7. Correto? Ou alguma dúvida?
Show. Então, esses são alguns exercícios usando aquelas regras iniciais, tá? Já deram print? Agora, existe uma outra regra, que é a integral de a elevado a x dx. É a elevado a x sobre logaritmo natural de a mais c, sendo c um número real. E esse a é um número maior que zero, diferente de 1. Por exemplo, integral de 2 elevado a x dx. Vai ser 2 elevado a x sobre o logaritmo natural de 2, mais c, sendo c um número real. Integral de e elevado a x dx. É e elevado a x sobre o logaritmo natural de e mais c, sendo c um número real. Só que o logaritmo natural de e é o mesmo que o logaritmo de e na base e, que vai dar 1. E elevado a que número que dá o próprio e? Então, aqui dá 1. Ou seja, a integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x mais c. Claro, a derivada de e elevado a x não é e elevado a x, então a integral também. Sendo assim, se a gente tiver o seguinte exercício, que é o exercício 12, integral de x que multiplica e elevado a x ao quadrado mais 1 dx. Bem, no caso, o expoente é x ao quadrado mais 1. Então, a gente vai usar o que a gente chama de método da substituição. Nós vamos substituir esse expoente por 1. Então, fazendo u igual a x ao quadrado mais 1. Daí, eu não posso substituir o expoente por u e vou fazer o que aqui? Bem, vou derivar. A derivada de u em relação a x vai ser 2x. Fazendo aqui produto dos meios igual ao produto dos extremos, du é igual a 2x dx. Ora, o x dx aqui, ó. Só que esse 2 está atrapalhando, mas como ele está multiplicando no segundo membro, ele pode vir dividindo aqui, ó. Du sobre 2 é igual a x dx. Então, no lugar de x dx, eu coloco du sobre 2. O que é du sobre 2? Não é 1/2 de du? Bem, repito a constante e integro. A integral de e elevado a 1 du, assim como a integral de e elevado a x dx, é o próprio e elevado a 1. Sendo assim, fica 1/2 de e, retorno com 1. U é x ao quadrado mais 1. Mais c, sendo c número real. Ok?
podemos fazer também, ainda usando essa regra, o exercício 21, que é a integral de e elevado ao seno de x multiplicado pelo cosseno de x dx. Bem, o que a gente vai chamar de u? Não é o expoente, ó? Fazendo u igual ao seno de x. Agora eu derivo. Qual é a derivada de u em relação a x? A derivada do seno é o cosseno de x. Então, du é igual ao cosseno de x dx. Aqui, ó, du. Então, vai ficar integral de e elevado a u du. A integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então, vai ficar e elevado ao seno de x mais c, sendo c um número real. Alguma dúvida? Pegando o embalo aí, vamos fazer o 24, que é integral de 1 sobre e elevado a 4x. Para a gente fazer, nós vamos reescrever. Isso aqui é e elevado a menos 4x dx. Então, o que a gente vai chamar de u? Menos 4x. Daí a derivada de u em relação a x é menos 4. Ou seja, du é menos 4 dx. Ou seja, du sobre menos 4 é igual a dx. Aí vai ficar integral de e elevado a u. E no lugar de dx fica du sobre menos 4. Então, vai dar menos 1/4 da integral de e elevado a u du, que a constante a gente sempre repete. Isso aqui é o mesmo que menos 1/4 multiplicado por du. Então, vai ficar menos 1/4 de e elevado a u mais c, que é menos 1/4 de e elevado a menos 4x mais c, sendo c um número real. Certo? Continuando. Agora, olha só. Lembra que a gente viu que a integral de x elevado a n dx vai ser x elevado a 1 sobre n mais 1 mais c, sendo c real. Isso se n for diferente de menos 1. Então, a integral de u elevado a n du vai ser u elevado a n mais 1 sobre n mais 1, sendo c um número real. Bem, então vamos ver em que situação a gente vai usar isso daí. Por exemplo, no exercício 11, integral de x ao cubo menos 1 elevado a 5 multiplicado por x ao quadrado dx. Ó, observem que aqui nós não temos só o x elevado a 5. Nós temos uma expressão. Então, nós vamos chamar essa expressão aqui, ó,
de U. Então, fazendo U igual a x ao cubo menos 1, a derivada de U em relação a x vai dar quanto? 3x ao quadrado. Sendo assim, du é 3x ao quadrado dx. Olha aqui o x ao quadrado. Então, deu isso. Oi? Pode falar. Então, vai ficar integral de u elevado a 5, e no lugar de x ao quadrado dx, fica du sobre 3. Du sobre 3 é o mesmo que 1/3 de du. Então, vai ficar 1/3 da integral de u elevado a 5 du. Aplicando a regra do u elevado a n, ou do x elevado a n, fica 1/3 de u elevado a 6 sobre 6 mais c. Ou seja, 1/18 de x ao cubo menos 1 elevado a 6 mais c, sendo c um número real. Agora o 14. Integral de 1 sobre a raiz quadrada de 2x mais 1. Tem que ter reescrito aqui. Então, vai ficar integral a 2x mais 1 elevado a 1 meio, né? Então, vai ficar 2x mais 1 elevado a menos 1 meio, porque foi para o numerador. O que a gente vai chamar de u é o 2x mais 1. E a derivada de u em relação a x é igual a 2, ou seja, du é 2dx, du sobre 2 é igual a dx. Então, vai ficar integral de u elevado a menos 1 meio, e no lugar de dx, du sobre 2. Du sobre 2 é 1 meio de du, então vai ficar 1 meio de u elevado a menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Ora, menos 1 meio mais 1 vai dar 1 meio, dividido por 1 meio. Daí aqui a gente simplifica, ó, e vai ficar u elevado a 1 meio mais c, que é o mesmo que raiz quadrada de u mais c, que é igual a raiz quadrada de 2x mais 1, sendo c um número real. Esse é o exercício 14.
Vamos fazer agora o exercício 15. Integral de 3 sobre 5 menos 4x dx. Bem, vocês se lembram que a integral de 1 sobre x dx é o logaritmo natural do módulo de x, certo? Então, se eu tiver integral de 1 sobre u du, será o logaritmo natural do módulo de u mais c. Certo? Bem, então, neste caso, o denominador não tem só o x. Dessa forma, nós vamos chamar o denominador todo de u. E a derivada de u em relação a x vai dar quanto? Menos 4. Ou seja, du é menos 4 dx. Aí aqui só tem dx. Então, vai ficar du sobre menos 4 igual a dx. Por quê? Se ele está multiplicando aqui nesse segundo membro, ele vem para o primeiro membro dividindo. Então, olha, vai ficar integral de 3 sobre u e dx é du sobre menos 4. Ora, aqui, ó, a constante menos 3 quartos. O menos pode vir aqui para o numerador. Integral de 1 sobre u du. Ou seja, menos 3 quartos do log natural do módulo de u mais c. Que é igual a menos... Aí a gente volta do log natural, do logaritmo natural do módulo de 5 menos 4x mais c, sendo c um número real. Certo? Bem, agora eu vou dar um saltozinho aqui, vou puxar lá o exercício 37, que é a integral do logaritmo natural de x sobre x dx, que é o mesmo que integral do logaritmo natural de x multiplicado por 1 sobre x dx. Minha gente, na maioria dos casos, quando aparece o log natural de x, vamos chamá-lo de u. U é igual ao logaritmo natural de x. Qual é mesmo a derivada de u em relação a x? Não é 1 sobre x? Então, du é 1 sobre x dx. Está aqui. Ó, du. Então, vai ficar integral de u du. Aqui não é u elevado a 1? Então, vai ficar u elevado a 2 sobre 2 mais c. Ou seja, logaritmo natural de x ao quadrado sobre 2 mais c, sendo c real. Bem, por que eu fiz esse exercício aqui? Para chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. E daí, nós vamos para o exercício 25, que é
integral de x multiplicado pelo logaritmo natural de x. Olha, lembra que eu falei para vocês? Apareceu o logaritmo natural de x, vamos chamar de u. Qual é a derivada de u em relação a x? 1 sobre x. Ou seja, du é 1 sobre x dx. Observem vocês que aqui eu não tenho 1 sobre x. Então, este caso, para a gente integrar, não é a mesma regra dessa. Aqui nós usamos a integral por substituição. Quando eu derivar e não encontrar aqui a derivada que eu achei, é porque a gente aqui vai ter um caso de integração por partes. Então, vamos lá. A integração por partes. Ela integra produto. Ó, integral de u dv. Será uma regra que é u multiplicado por v menos integral de v du. Nós chamamos o u do log natural de x. Então, eu chamei isso aqui de u. O restante, eu vou chamar de dv. Então, dv vai ser x dx. E aí, v será integral de x dx. Por quê, professora? Porque se você tem u e quer du, que você vai precisar, você deriva. Se você tem dv e quer v, você integra. A integral de x dx é x ao quadrado sobre 2 mais c. Agora, nós vamos montar a regra. Ó, u multiplicado por v. Log natural de x, que é u, multiplicado por v, que é x ao quadrado sobre 2. Não traz o c. Menos a integral de v, que é x ao quadrado sobre 2, du. O que é du? É 1 sobre x dx. Então, ficou x ao quadrado sobre 2, multiplicado pelo log natural de x. Aqui a ordem dos fatores não altera o produto, só para ficar mais arrumado. E antes de integrar, nós vamos melhorar. 1/2 é a constante, pode ficar multiplicando a integral. E x ao quadrado dividido por x vai dar quanto? Vai dar x. Então, ficou x ao quadrado sobre 2, logaritmo natural de x, menos 1/2 com a integral de x dx. X ao quadrado sobre 2 mais c. Então, resultado, x ao quadrado sobre 2, multiplicado pelo logaritmo natural de x, menos 2 multiplicado por 2 dá 4, x ao quadrado sobre 4, mais c, sendo c um número real. Então, na integração por partes, nós vamos seguir essa regra. Tá aqui. Certo?
Vamos fazer o 43. E o 44 também. Olha só. Vou fazer primeiro o 43, o 44. Integral de x elevado a 2x dx, né? Inicialmente, o aluno fala assim, vou chamar o expoente de u. Quando ele derivar o u em relação a x, vai dar 2. E aí eu faço o que com esse x? É porque nós estamos diante de um caso de integração por partes. Assim como no outro, o natural de x foi o u, aqui o u vai ser o x. E o dv vai ser o e elevado a 2x dx. A derivada de u em relação a x, professora, como que eu vou saber? Ora, se você trocar isso daqui, você vai ver que você vai complicar a situação. Se complicou, volta e refaz. Vamos ver o caminho mais simples. Integral de e elevado a 2x dx. Chamando 2x de w, eu já chamei de 1 ali, a derivada de w em relação a x é 2. Então, dw sobre 2 é igual a dx. Então, vai ficar integral de e elevado a w, dx é dw sobre 2, que é 1 meio de e elevado a w mais c. Ou seja, 1 meio de e elevado a 2x mais c. Pode chamar de C1 para chamar o outro lá de C, tá? Então, na verdade, a integral de e elevado a 2x é 1 meio de e elevado a 2x. Se fosse integral de e elevado a 3x, seria 1/3 de e elevado a 3x. Integral de e elevado a 5x seria 1/5 de e elevado a 5x. Isso facilita o trabalho, né? Então, vamos lá, botando a regra. U multiplicado por V menos a integral de V du, que é o próprio dx. Melhorando aqui, vai ficar 1 meio de x elevado a 2x menos a constante, eu repito, integral de e elevado a 2x. Ora, a integral de e elevado a 2x já está pronta aqui. Então, ficou 1 meio de x elevado a 2x menos 1 meio. Essa integral é 1 meio de e elevado a 2x. Então, vai ficar 1 meio de x elevado a 2x menos 1/4 de e elevado a 2x mais c, sendo c um número real. Esse é o exercício 44. Alguma dúvida? Para encerrar, vamos fazer o exercício 22.
é integral da tangente de x dx. Tangente de x vai ser o seno de x sobre cosseno de x. A bateria aqui está acabando, mas eu acho que ainda dá. Você vai chamar o u de cosseno de x, e a derivada de u em relação a x, a derivada do cosseno é menos seno de x. Ou seja, du é menos seno de x dx. Multiplicando por menos 1, menos du é o seno de x dx. Então, vai ficar, no lugar de seno de x dx, eu vou colocar menos du, e no lugar do cosseno de x é 1. Então, vai ficar menos integral de 1 sobre u du. A integral de 1 sobre u é o logaritmo natural do módulo de 1. Ou seja, o resultado menos logaritmo natural do módulo do cosseno de x mais c. Sendo c real. Certo? Bem, faça um print da tela. Por hoje é só. Alguma dúvida? Então, podem